Você que parou aqui para ouvir o canal Ricardo Santos, historiador, nesse quadro especial chamado Fala, Pastor. Você está acostumado com Fala, Professor, mas este quadro aqui tem um diferencial e eu tenho um convidado também muito especial, é o pastor Peduti. Ele é pastor da Igreja Adventista, ele já frequentou vários distritos, que nós vamos explicar o que significa distritos para denominações que não seguem esse sistema, mas é um pastor muito experiente. E eu gostaria de começar essa entrevista com uma pergunta tradicional, pastor. Aqui nós não perguntamos idade de ninguém, mas nós queremos saber um fato histórico que ocorreu no ano do seu nascimento. E quem souber história certamente poderá acertar qual é a sua idade. Você tem um fato histórico assim que lembra sobre o ano do seu nascimento? Olá, queridos. Olá, professor Ricardo, meu amigo. Que maravilha estar aqui no seu canal. É um prazer, é uma grande honra, viu? Deus abençoe a todos também. Vamos lá, olha, um evento que aconteceu, para quem gosta de esporte, vai saber, vai tentar calcular mais ou menos a idade que eu tenho. Década de 70, São Paulo Futebol Clube, que não é meu time, mas São Paulo Futebol Clube foi campeão paulista, ok? Opa, década de 70, São Paulo Futebol Clube foi campeão paulista. Olha aí, É vamos isso. ver se aqueles que torcem pelo São Paulo vai ser o primeiro a dizer qual é a idade do pastor Peduti. Gente, quando eu convidei o pastor Peduti, eu sei o quanto ele é querido pela sua comunidade, pelas amizades sólidas que ele fez. E hoje nós vamos conhecer coisas que estão além do pastor. Porque quando ele está na igreja, você sabe, ali é o local de trabalho dele também. Apesar de ser uma extensão da vida, ele tem um compromisso assim, é um senso de missão. Ele está ali para servir mais do que a outro momento. Mas nós gostaríamos de saber, pastor, é, você deve ter um dia de folga. Quando você tem um dia de folga, eu queria saber qual é esse dia de folga, se você quiser dizer. O que é que você costuma fazer nesse dia de folga? Olha, geralmente o meu dia de folga é a segunda-feira. Pelo menos eu tento tirar a segunda-feira, né, como dia de folga, né? Mas é a segunda-feira, geralmente é a segunda. E quando eu tiro esse dia de folga, as segundas-feiras, eu gosto, vou ser sincero, tá? Eu gosto de dormir um pouco mais, Olha, tiro para leitura, apesar que leitura eu faço todo dia. todo Mas dia. assim, eu tiro para ler assim com mais tranquilidade, sem pressão do trabalho. É por hobby mesmo, tá ok? E fico Hobby. mais né, com a minha esposa, né? A gente sai, dá uma passeada, de vez em quando a gente come fora. É um dia mais tranquilo. Pastor, uma outra coisa que a gente tem curiosidade de saber é o seguinte: você é pastor, mas você é formado em quê? Você, para ser pastor, você só se forma em uma faculdade para ser pastor, ou você tem outras faculdades, tem outras experiências? E já responde também: você sempre quis ser pastor? Ou isso surgiu, esse desejo surgiu em algum momento da sua vida? Conte isso para a gente. Vamos lá, bem rapidinho. Sim, eu sou formado, eu fiz ensino superior, né? Eu sou formado em teologia. Eu fiz 4 anos de teologia pelo NASP, Engenheiro Coelho, que é lá na região de Campinas, né? Hoje é a nossa universidade, o NASP Campus 2. Eu tenho uma pós-graduação em terapia familiar pela Unifesp. Eu estou agora fazendo também uma outra pós-graduação em gestão de pessoas, ok? Mas sim, fiz teologia 4 anos e deixa eu falar uma coisa para você e para vocês que estão assistindo. Desde os meus 16 anos, eu comecei a fazer teologia com 18 anos de idade. Desde os 16 anos, eu tomei a decisão em fazer teologia.
É algo que Deus me chamou de uma forma muito especial. E Como Deus foi foi... essa decisão aos 16 anos? Olha, eu fui batizado na igreja adventista, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. E eu fui batizado sozinho na igreja. Meu pai e minha mãe não eram adventistas. Eu fui levado para a igreja por uma vizinha, amiga da família, amiga nossa. Gostei da igreja, recebi estudos bíblicos, eu aprendi, né, as doutrinas da Bíblia, as doutrinas principais da Bíblia. E desde cedo, professor Ricardo, eu me inseriram nas atividades da igreja. Eu tinha 13 anos, 14 anos, então eu comecei a pregar, comecei, claro, dentro do meu mundo, né, de adolescente, pré-adolescente, eu fui aprendendo a pregar, me envolver nas coisas da igreja e fui pegando gosto pelas coisas de Deus, assim, de uma forma mais firme. E eu me lembro que eu fiz o ensino médio aqui numa escola técnica estadual, Júlio de Mesquita, aqui em Santo André. Opa, muito E conhecido. sim, sim, bem tradicional. Eu fiz eletrônica, técnico em eletrônica. Não me pergunte nada sobre eletrônica, que eu não sei nada, tá ok? Mas eu me lembro que eu fiz o ensino médio, mas na metade do meu ensino médio, um irmão da igreja, de uma maneira muito simples, ele falou: Jorge, eu sei que você está fazendo eletrônica, tudo, tal, mas você já pensou na possibilidade de fazer teologia? Porque eu acho que você tem vocação para isso. Professor Ricardo, queridos, quando ele disse aquilo, eu não sei explicar. Parece que minha mente deu um estalo, algo que eu nunca havia pensado antes. Eu tinha cargos na igreja, mesmo ali com meus 15, 16 anos, eu era diretor de jovens, eu ajudava na liderança da igreja, mas nunca pensei nisso. Mas esse irmão falou, me deu um estalo. E a partir daquele momento, isso não me saiu mais da cabeça, e Deus foi guiando, dirigindo, confirmando. E eu fui fazer teologia com 18 anos Essas e me formei com 21 anos de idade. resposta já está plenamente satisfeita. Agora, você disse uma coisa interessante aí, que você se batizou na igreja. Pastor, me diga uma coisa. Para ser salvo, a pessoa precisa ser batizada? Olha, veja bem, uma perguntinha boa essa. Jesus ele diz lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma consequência natural do crer. Se eu creio em Jesus, se eu entreguei minha vida a Jesus, naturalmente eu vou tomar essa decisão pelo batismo, que é uma decisão pública. Eu estou mostrando publicamente que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O batismo, biblicamente falando, é um símbolo da morte da velha vida e um renascimento por uma nova vida. Agora, respondendo sua pergunta, necessariamente não. Se eu tenho a oportunidade de ser batizado, de ser batizado, eu tenho essa oportunidade de tomar essa decisão, ótimo, isso é bíblico, faça isso. Mas não significa que se você não teve a oportunidade ou aconteceu alguma coisa, mas você creu, você tem Cristo na sua vida, você aceitou Jesus, mas não teve a oportunidade, não significa que você não vai ser salvo. Muito Porque bem, quem pastor. salva é Cristo, não é o batismo. A sua resposta também está plena. Pastor, eu tenho uma outra curiosidade aí, que você falou em batismo, que não é necessariamente para ser salvo precisa se batizar, e você me disse que é pastor da igreja adventista. Eu queria saber uma coisa, eu acho que o público fica com essa curiosidade. A pessoa, para ser salva, tem que fazer parte da igreja adventista? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não, não, não tem que fazer parte da igreja adventista, tá ok? Eu vou ser bem direto. Posso ser direto, Seja professor Ricardo? direto, porque são perguntinhas assim que a gente quer tirar alguma dúvida. A gente quer conhecer você. Como é que é esse pastor? Ele é tradicional? Ele não é? As ideias dele? Esse é o objetivo, porque o público, quando liga esse canal, ele sabe que aqui ele quer conhecer o pastor, a pessoa do pastor. Como é que ele é? Deixa eu falar uma coisa para você e também para os nossos amigos.
Nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos, entendemos, baseados na Bíblia, que nós fazemos parte, nós somos um movimento profético na Bíblia, ok? Mas isso não significa, de maneira nenhuma, de que nós somos melhores ou mais santos do que as outras pessoas que estão em outras denominações. Aliás, nós amamos e respeitamos todas as denominações. Nós cremos que fazemos parte de um movimento profético. E também nós cremos que a grande maioria das pessoas que serão salvas não fazem parte hoje da Igreja Adventista. Olha, Estão em outras denominações. Nós cremos isso. E eu também creio nisso. surpreendente essa resposta. Eu queria ouvir e ver o povo comentando isso aí, querendo ver como é que as pessoas vão reagir a esse seu depoimento. Agora, vamos mudar aqui o ângulo. Pastor, me diga uma coisa. Houve um movimento que afetou o Brasil, a Europa e o mundo inteiro. Foi a pandemia. Eu queria que você me dissesse um aspecto positivo e um aspecto negativo da pandemia. Muito bem. Um aspecto positivo da pandemia é que muitas e muitas pessoas se voltaram, começaram a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Muitas pessoas se voltaram à Bíblia, inclusive, estudando as profecias, aquela coisa toda. Isso foi um ponto positivo. Agora, um ponto negativo da pandemia, tirando com certeza as tragédias, as mortes, eu acredito que, apesar das pessoas terem se voltado à Bíblia, ok? Por outro lado, muitas pessoas, quando passou a pandemia, porque é o seguinte, existia um alarmismo em relação à pandemia. Agora, no caso, né, no contexto religioso, o mundo vai acabar, é o fim do mundo, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo que houve esse alarmismo, e todo tipo de alarmismo não é positivo, é negativo. Quando passou, agora todo mundo, depois que se acostumou com a pandemia, veio a vacinação, muitas pessoas que estavam alarmadas, olha, o fim do mundo está chegando, agora voltaram de novo, muitas vezes, à indiferença, voltaram para suas vidas e até se esqueceram de Deus. Pastor, para você ser pastor, eu sei que na igreja adventista, um pastor ele tem que ser casado. Eu sei que um pastor ordenado tem que ser casado. Mas como foi que começou essa história, pastor? Como é que foi o seu relacionamento com a sua esposa? Como foi que a conheceu? Diga aí em 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, contar uma coisa tão grande em tão pouco tempo. Dizem que quando você tem pouco tempo, você só conta o essencial. Então vamos ver aí. Vamos lá, vamos então para o essencial. Eu e a Ellen, nós nos conhecemos no ano de 1997, no NASP, em Engenheiro Coelho. Eu estava fazendo teologia e ela fazendo pedagogia. Nos conhecemos lá, começamos a namorar, claro, o início foi uma bonita amizade, depois passamos a namorar, namoramos 3 anos, ok? 3 anos completos, e nós nos casamos no final, no dia 9 de dezembro de 96, lá mesmo no internato, no NASP, em Engenheiro Coelho. Nos formamos lá, no dia seguinte casamos, né? E já estamos casados aí, vão fazer 27 anos, ou seja, o total de anos nos conhecemos há 29 anos, graças a Deus. Estamos muito bem, graças a Deus. Que síntese, viu? Isso mostra que tudo está fresquinho aí na sua memória. Pastor, nem todo mundo sabe o que é um internato. Quando a gente fala em internato, quem ler as literaturas vai lembrar do Ateneu, daquela coisa antiga. Mas você se formou no internato. Me diga aí, como é que é o internato? O pastor se forma no internato? Faça uma síntese aí. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, quando a gente ouve falar essa palavra internato, para muitas pessoas vem uma conotação negativa, né? Que é algo que muitas vezes é sinônimo de punição e isolamento para quem é terrível. Vamos mandar para o internato. Mas na realidade não é isso. Falando de um internato adventista, ok? Eu nunca participei de um internato na minha adolescência. Eu fui para o internato aos meus 18 anos, quando fui fazer teologia no NASP.
e eu fiquei 4 anos no internato. E eu digo para vocês uma coisa, internato é um local, né, onde os alunos moram juntos, né, tem um dormitório masculino, um dormitório feminino, mas os alunos vivem juntos, moram ali, comem ali, as suas roupas são lavadas ali, eles trabalham ali, estudam ali. É uma família que é formada, ok? É uma família que é formada, você faz ali muitos amigos. E digo uma coisa para vocês, para mim, foi uma experiência espetacular, inesquecível. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria tudo de novo. Eu estudaria no internato adventista, vale a pena. E nós temos vários internatos no Brasil, mas em suma, quando a gente encontra pessoas, amigos do internato lá do passado, a gente encontra hoje nos vários lugares do Brasil, professor Ricardo, parece que nós nunca deixamos o internato, parece que a amizade continua a mesma do internato. É incrível. As conversas, o carinho, parece que nós nunca nos separamos. Por isso que o internato vale a pena, uma experiência muito gostosa, muito bonita. Voltando aqui para o nosso Fala Pastor, vamos continuar com uma pergunta agora, pastor, fora da sua área, mas não é tão fora da área, não, porque tem a ver com educação, e educação, salvação, espiritualidade, parece que tem alguma coisa em comum aí. A pergunta é o seguinte, pastor: você acha que a educação brasileira, o ensino brasileiro, está no caminho certo? Olha, é uma boa pergunta. Olha, eu acredito assim, na visão que eu tenho sobre educação, inclusive eu já fui professor de ensino religioso no início do meu ministério durante 5 anos. Então eu conheço um pouquinho sobre sala de aula, didática, vivência, né? Apesar que foi num contexto de colégio adventista, né? Que é uma escola confessional. Mas olha o seguinte, eu acredito que falta os nossos professores, eles são muito guerreiros. Estou falando de professores de maneira geral. São verdadeiros heróis, pouco valorizados neste país. Esta é a grande realidade. Pouquíssimos valorizados, entendeu? São verdadeiros heróis. E eu acredito que, olha, na minha humilde opinião, uma escola, ela pode, com todo respeito à administração escolar, da escola local, mas uma escola, ela vive sem o diretor. Ela consegue até viver sem um diretor por um tempo, mas sem professor, escola não anda, ok? Mas é assim, o seguinte, apesar dessa desvalorização do professor, o professor ganha pouco, eu acredito que o professor ele faz o seu melhor. Eu acredito que falta mais investimento da parte do Estado, da parte do governo para infraestrutura, na capacitação de professores, entendeu? E também nos alunos, na questão da qualidade de ensino, eu acredito que está aquém, não por culpa dos professores, mas por culpa do nosso Estado. Ensino religioso na escola pública. Você é pastor, você é um religioso. O nosso Estado é laico. Você concorda que deve haver ensino religioso na escola pública? Eu concordo, eu concordo. Eu sei que esse é um tema muito delicado, muito difícil, existem opiniões contrárias, e todas as opiniões têm têm o seu lado que deve ser considerado e deve ser respeitado, mas eu, particularmente, na minha visão como pastor, eu acredito que é importante sim. Não no sentido de ensinar doutrinas, não, mas a questão de valores religiosos, conceitos importantes sobre a religiosidade, sobre a ética, entendeu? Eu acredito sim da importância de ter ensino religioso nas escolas, respeitando, claro, todas as religiões, com certeza, entendeu? Mas deve ter ensino religioso, sim, porque aí as crianças, os alunos, eles tomam suas decisões e fazem suas escolhas. Agora, pastor, vamos para uma questão ética. Você sabe que um jogador de futebol conhecido internacionalmente no mundo inteiro, e se não acontecesse com ele esse fato, certamente nós não estaríamos falando aqui. Foi o Daniel Alves.
Ele foi preso lá na Espanha porque ele foi acusado de estupro. Já foi público que um dos seus depoimento é de que aquele relacionamento foi consensual, por isso não poderia ser considerado um estupro. A questão é, ele é um homem casado. Existem pessoas que se sentem até mal falar do assunto por causa do líder, do jogador que ele é. Eu pergunto, as questões éticas envolvidas nesse incidente, você tem alguma opinião formada? Sim, eu tenho acompanhado, eu tenho procurado ler, eu tenho procurado ver, assistir, né, sobre essa questão do Daniel Alves, que é um grande jogador, tem uma história espetacular. A gente tem que respeitar isso, né? Não é qualquer pessoa. E por isso da repercussão, né? Mas Exato. assim, é, eu entendo assim, obviamente, o que ele fez, independente se foi consensual ou não, e para ser sincero, eu tenho as minhas dúvidas, porque a cada depoimento ele muda de versão, né? Ele muda a Uhum. versão, né? Então, isso, para mim, isso faz com que fique um pouco assim, cai um pouco a credibilidade dele. Não estou dizendo que ele é culpado, nada disso, É a né? sua opinião. É a minha opinião, quem tem que determinar isso é a justiça. Exato. Mas, para mim, ele não está com crédito, não. Agora, independente se foi consensual ou não, ele traiu a esposa, tá certo? Ele traiu a esposa, cometeu adultério, tá certo? Ele fez um ato errado. No mundo, isso pode até ser algo normal, natural, dar uma saidinha, ter um caso, mas no caso ele está errado. Em primeiro lugar, ele traiu a esposa, tá ok? E biblicamente falando, à luz da Bíblia, ele cometeu um erro sério, ok? E, enfim, diante dos fatos, muito provavelmente, eu acho que ele tem culpa no cartório, essa é a minha visão. Ok, pastor. Olha aí, você que ouviu o posicionamento do pastor Peducci, comenta aí. Você concorda com ele? Você discorda dele? Dá a sua opinião, porque a gente vai interagir com você. Queremos saber o que é que você está achando dessa entrevista e das respostas do pastor Peducci. Pastor Peducci, me diga uma coisa, você assiste filme? Olha, eu já assisti vários filmes, raramente eu tenho assistido filmes por questão de tempo mesmo, mas algumas vezes eu assisto sim. Você assiste novela? Não, não assisto novela. Você. Olha, na minha adolescência, desculpa, na minha adolescência, eu já fui, na minha meninice, eu já fui noveleiro, viu? Eu já fui Aham. noveleiro, mas não assisto mais há muitos anos. Você vai a teatro? Não, Você brinca o carnaval? Ou festa do carnaval? também não. Então, você acredita que há racismo no Brasil? Ah, com certeza. Isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Sempre houve racismo no Brasil, de uma forma muitas vezes velada, ok? De uma forma velada, mas sempre existiu e existe ainda, com certeza. Que é uma coisa totalmente contrária àquilo que Deus orienta na sua palavra. Eu quero deixar isso muito bem claro. Qual é a sua concepção sobre liberdade religiosa? O que é liberdade religiosa para você? Ok, liberdade religiosa para mim é o direito de todas as pessoas, de todas as religiões, exercerem e praticarem a sua fé. Uma pessoa, ela pode ter uma religião totalmente contrária àquilo que eu creio, tá certo? Pode ser uma religião, por exemplo, contrária àquilo que a Bíblia ensina, tá certo? Mas essa pessoa, ela tem o mesmo direito de exercer a sua crença e a sua liberdade religiosa como eu tenho. Então, quando a gente fala de liberdade religiosa, eu não posso pensar somente em mim, no cristianismo, na minha fé. Quando falamos de liberdade religiosa, a gente tem que pensar em todos, e todos têm essa liberdade. Ok, olha que conceito amplo, pastor.
gastronomia, pastor. Se alguém que está ouvindo aqui essa live dizer, eu gostei desse pastor, eu queria convidá-lo para um restaurante. Me diga uma coisa, qual é o seu prato predileto? O que é que apetece o seu paladar? Olha, por incrível que pareça, eu gosto. Eu vou ser a princípio genérico, mas depois eu vou para o específico, tá? Não vou fugir da raia, não. Certo. Eu gosto de tudo, professor Ricardo. Tudo. Assim, arroz, feijão, macarrão, pizza, mas eu tenho uma quedinha, gosto de muita salada também, muita salada, mas eu tenho uma quedinha para massas, uma boa lasanha, uma lasanha vegetariana, e uma coisa que eu gosto muito, alguns vão se assustar, eu gosto muito de piqui. É um fruto, né? Laranjinha, tem espinhos no meio, mas você come ali raspando ali a polpa, é espetacular. Gosto de tudo, mas piqui eu tenho uma preferência. Olha aí, se você conhece o piqui, já sabe como agradar o pastor Peduti. Voltando aqui com as nossas perguntas, pastor, eu queria saber o seguinte: um pastor, ele reza ou ele ora? Um pastor, ele ora, porque quando a gente fala de reza, muitas vezes nós temos aquela concepção de frases decoradas, né? Mas um pastor, ele ora, ele conversa com Deus, ele abre o coração a Deus como um amigo. Conta das lutas, das alegrias, das tristezas. O pastor também pede, o pastor intercede pelos outros, mas um pastor, ele ora. E orar é conversar com Deus. Muito bem. Pastor, eu conheço um pastor adventista chamado André Henrique. Ele foi presidente de vários campos aqui no Brasil. Eu o conheci ainda quando eu fazia o segundo grau, estudando juntos. E esse André, ele sempre dizia o seguinte: olha, chamado para mim é o seguinte, se vê o chamado eu saio daqui. Eu digo até para o meu presidente, não passe o chamado para mim porque eu aceito. Porque chamado para mim é de Deus. Se não quer que eu saia, não passe o chamado para mim. Eu queria saber qual é o seu relacionamento com o chamado. Ok. Meu relacionamento com o chamado é assim. Eu não tenho de verdade essa concepção. Veio um chamado, é de Deus, né? Eu não tenho essa concepção, não. Eu avalio, eu oro sobre isso, converso com a minha esposa, com a Ellen, que ela é muito sábia também nesse aspecto, e eu avalio. Se eu percebo que Deus está dirigindo, ok, eu aceito sem problemas. Mas se eu percebo que é apenas alguma coisa meramente humana, vamos dizer assim, eu tenho o direito de dizer não, ok? Eu tenho essa concepção. Se você tivesse dinheiro suficiente, que país do mundo você gostaria de conhecer? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu queria conhecer tantos países, mas um país em especial, Itália. Não somente a capital, mas o interior da Itália, porque eu tenho a minha família de ascendência italiana, então, mas um dia eu vou conhecer, com certeza, mas seria Itália. Um sonho que você realizou? Um sonho que eu realizei, olha, o sonho que eu realizei, de verdade, foi me formar no ministério em teologia, ser pastor. Esse foi um sonho. Um sonho que você ainda pretende realizar? Um sonho que eu pretendo realizar quem sabe, é um sonho, é viajar, tá certo? É um sonho que eu tenho, é viajar pela Europa inteira e depois para Israel. Esse é um sonho que eu tenho ainda. Ótimo! Uma oração respondida. Uma oração respondida, rapaz, eu tenho várias orações, mas uma oração que Deus respondeu foi Deus ter colocado uma pessoa muito especial na minha vida, chamada Ellen, que é a minha esposa. O púlpito está fraco, ou seja,
as mensagens que são levadas aos membros da igreja, essa mensagem está fraca? Eu acho. Em geral, o nosso culto está fraco, ok? Eu vou ir mais além. Eu faço uma autocrítica sempre, tá certo? De como eu prego, o que eu tenho falado para a igreja, se é algo relevante, se é algo importante. E assim, eu assisto muitos outros sermões por aí, não somente da minha igreja adventista, mas também de outras denominações, né? E de maneira geral, claro, não estou generalizando, tem muita gente que prega muito bem, mas de maneira geral, nosso culto está fraco. Tem muito stand-up, tem muita historinha para o povo rir, tá certo? O povo se emocionar, aquela coisa toda, mas sermões, mensagens consistentes, bíblicas, que levam as pessoas a um arrependimento, a uma conversão, a uma mudança de vida, está muito pouco, está escasso. Existe alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu fizesse? Olha, essa é uma boa pergunta, Ricardo. Essa é uma boa pergunta. Olha, é uma pergunta que, quem sabe, olha, não sei, não. De verdade. Eu acho que você foi muito bem nas perguntas, de verdade, de verdade, de verdade. Ótimo, então, que bom. É bom que o público escute isso mesmo. Agora, pastor, eu queria que você desse uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, de coração. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu creio plenamente naquilo que Deus diz na Bíblia. Deus diz, dentre tantas coisas maravilhosas, e a Bíblia é um livro que traz esperança, a Bíblia nos diz que Jesus vai voltar em breve. Quando eu disse que a oração que não foi respondida foi em relação à volta de Jesus, é porque eu oro para que Jesus volte logo, porque esse mundo não dá mais. E ainda Deus não respondeu a minha oração. Mas Ele vai responder essa oração muito em breve, no tempo dele. Jesus, Ele vai voltar com poder e grande glória, a Bíblia diz isso. E eu queria que você se preparasse para esse grande evento, porque Deus, Ele ama você, Ele tem um plano para a sua vida, e tome uma decisão ao lado dele, porque Ele está voltando. Que mensagem bonita, pastor. Eu queria lhe agradecer muito por você ter ajeitado aí a sua agenda para nos conceder essa entrevista em respeito principalmente ao público. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado. Deus abençoe a todos.